deu certo. Tudo bom, Tudo, Marina? Prontinho. Ainda querida. bem Deu que deu certo. certo, né? É porque à noite, o Instagram à noite, às vezes dá uns problemas quando é assim de live. Acho que tem muita gente que fica fazendo vídeo e aí acaba atrapalhando. Entendi. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer Graças a Deus. pessoalmente, né? Pois Está tendo a oportunidade de se olhar agora. Vantagens da internet. é. Tudo bom? Muito bom, né? A gente É poder ficar tão pertinho, mesmo estando tão longe. verdade, em pontas, né? Extremos do nosso país. Pois é. E Então, Marina, quanta coisa em comum, né, Carla? A gente verdade, viu entre os nossos ministérios. verdade. Eu digo que Deus ele vai unindo propósitos muitas vezes através da dor, né? A gente planeja muita coisa, mas às vezes ele muda o nosso caminho para caminhos melhores, né? Exatamente. E poder usar, né, a nossa dor, porque a dor ela produz um aprendizado muito bonito, né? Se a gente souber Verdade, aproveitar verdade, e poder usar essa dor para gerar vida verdade. ao redor. E é o principal, os frutos, né? Então, pessoal, iniciando oficialmente a live, né? Vivendo uma vida sem pressa e com mais saúde, né? Unindo os extremos da saúde mental, metabólica e uma vida mais tranquila. Eu queria começar me apresentando. Para quem não conhece ainda, eu sou Carla Lorena. Eu sou médica radiologista de formação, né? Especializada na parte de exames de imagem. Para muita gente é um médico que não gosta de paciente, porque fica às vezes só atrás de um exame, mas eu consigo ver hoje meus pacientes muito mais do que muitos médicos, né, através dos exames. Mas hoje eu estou fazendo 2 pós-graduações em saúde mental e endocrinologia, e agora vou iniciar outra de metabolômica. Todas na visão da medicina funcional integrativa, né, ou seja, um olhar um pouco mais ampliado para o paciente, além da medicina convencional. E como a gente já começou a conversar, essa mudança de carreira, né, ela se deu por um período muito doloroso, mas através disso Deus trouxe um propósito maior, né? Eu fui diagnosticada aos 32 anos, fazer parte do espectro bipolar, e aos 35 agora com autismo e o TDAH, né, junto da avaliação da minha filha, que também faz parte do espectro. Então foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo, né, eu tive a oportunidade de viver na pele as dores que os meus pacientes vivem, principalmente os que são acometidos, né, de condições psiquiátricas, e eu consigo realmente saber como lidar melhor hoje com isso. Então, foi uma grande motivação. E eu conheci a Marina, para quem não sabe, foi num podcast do Jesus Cop, né, o Divinamente, em que ela falava um pouco sobre como viver uma vida desacelerada, né? E para a fase da vida que eu estava, eu digo que não podia ter forma mais desacelerada do que essa, né? Queria aprender um pouco mais. E eu me encantei com tudo que ela falou com o Jonathan no episódio e comprei o livro dela, né, o Sem Pressa, e realmente foi uma grande transformação na minha vida. Então, eu fico muito feliz das pessoas hoje poderem te conhecer, Marina, principalmente talvez no meu estado, que talvez não tenham ainda um conhecimento, vai ser uma oportunidade muito bonita deles conhecerem o seu trabalho. Aí agora você pode falar um pouquinho de você. Carla, eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando, porque poder falar sobre isso, né? Eu falo que é um projeto que nós queremos contagiar o mundo com esse tema, porque o mundo está muito acelerado. Eu estive muito acelerada e adoeci. É, E quando eu adoeci, eu aprendi a viver. Porque na pressa a gente não aprende nada. E o desacelerar sempre foi um recurso de aprendizagem. Nós usamos o desacelerar. Tudo que a gente aprende na vida passa pelo processo de desaceleração. verdade. Então, para dirigir, para fazer uma receita de bolo, passo 1, passo 2, passo 3, tudo que a gente vai aprender. Então, para conhecer o que está acontecendo, para a gente ter mais domínio sobre o nosso entorno, nós precisamos ir mais devagar. E quando nós optamos por intencionalmente viver o que está acontecendo agora, eu estou aqui com você. E é só isso que eu tenho agora. É essa nossa conversa. E aprender tudo isso foi um processo com técnicas neurocientíficas que a atenção plena traz. E começou
de uma forma muito interessante, porque eu não conhecia a atenção plena. Quando eu adoeci, eu fui encontrando recursos internos para tentar cuidar de mim, porque é uma doença muito pesada, o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Ainda mais que na época eu tinha 3 crianças pequenas para cuidar. E ter que olhar para ele sem dar conta de mim foi um dos Verdade. maiores pesos que eu tive na minha vida, né? Eu sou cristã também, sou jornalista de formação, Olha, sou especialista em marketing e administração, sou bailarina clássica e fui usando tudo isso e resgatando algumas coisas que eu tinha na infância, como, por exemplo, o hábito de meditar. sim. Na adolescência eu meditava, porque eu sou ansiosa desde criança, Uhum. né? Sempre tive essa mente muito agitada. E quando eu comecei a meditar lá na adolescência, aquilo fez muito sentido para mim, me ajudava demais. Só que aí, o que aconteceu? Eu me converti, né? Passei a frequentar uma igreja evangélica e a igreja cristã evangélica não incentivava o hábito da meditação. E eu Verdade. É um parei. preconceito. Verdade. Nem sei se era preconceito, simplesmente não se tocava nesse assunto na época. Então eu queria ser uma boa cristã, eu queria corresponder à expectativa, né? Que eu achava que a igreja tinha de mim, que Deus tinha de mim. E parei, não meditei mais. Só que eu fui adoecendo, fui me tornando líder, fui me envolvendo em célula. Meu marido se tornou presbítero na época que a gente morava em São Paulo. Só que aí começou muita autocobrança, e a autocobrança começou a ser um dos motivos que me levou para uma aceleração maior, um ter que fazer cada vez mais. Né? E aí, quando aconteceu tudo isso, quando a crise veio, eu lembro assim de Deus simplesmente me instruir: Marina, pé no chão, sente o teu pé no chão, experimenta uma coisa. Agora, o que você tem para viver, a coisa mais importante que você tem para viver é observar o toque do teu pé no chão. E a partir daí eu fui percebendo que a minha mente ela foi se acalmando, foi ganhando um espaço. Porque quando a gente está com crises de ansiedade, a gente está muito no sistema luta e fuga. Sim. E esse sistema, né, de luta e fuga, esse contexto muito estressante, ele é um contexto que parece que a gente não tem espaço, que Verdade. falta o ar. E o processo da atenção plena é justamente de você se afastar daquilo, dar um passo para trás, ampliar o teu campo de percepção e consciência, para que você possa experimentar esse aquietar da mente. Eu até trouxe aqui uma simbologia, não sei se está dando para Tá, ver. sim. Ó, isso aqui, que é muito legal para mostrar o que é o processo da atenção plena. Então, a Marina, ansiosa, era essa aqui, essa mente. E aí, quando você se aquieta, vai decantando. Sim. Os pensamentos vão decantando. Tudo vai ocupando o seu lugar. O Vai lugar que ocupando seu deveria. lugar. É um processo de volta para o eixo. E é Sim. uma musculatura, Carla, que quanto mais você se dedicar a treinar, a gente fala que ela é dose dependente, a atenção plena. Então, quanto mais você treinar, mais o teu cérebro vai desenvolver essa musculatura para que seja mais fácil manejar o estresse, que seja mais fácil voltar para o eixo quando você se perde. Eu falo assim que quem tem a habilidade de atenção plena não é que ela não vai se perder, ela vai saber para onde voltar quando ela É, se perder. no seu caminho de volta. É isso aí, ó. Tem uma pessoa falando, a pressa é inimiga da perfeição. Com Sim. certeza, ela é inimiga de muitas coisas, na verdade, né? Ela é inimiga da vida, porque na pressa a gente não enxerga o que está acontecendo, a gente só olha um ponto à nossa frente. A gente fala do efeito túnel, inclusive é um termo que eu uso no livro, que é a moto em alta velocidade, ela não enxerga a paisagem, ela só enxerga um ponto na frente dela. Verdade.
E assim, é interessante, Marina, que quando a gente passa, você falou do cérebro, ele é nós podemos treinar ele. Só que a gente passa normalmente a maior parte da nossa vida treinando ele a ser mais reativo. Então, a gente tem uma área no nosso cérebro chamada de amígdala cerebral. Essa areazinha, ela guarda todas as nossas memórias. Quanto mais situações de estresse, de ativação, a gente vivendo nesse estado de luta ou fuga, a gente se expõe, mais ela cresce e mais ela vai guardando essas memórias. Quando a gente vivencia uma situação semelhante, que aí o nosso corpo não vai entender, né? Se é um assalto, se é uma ligação de alguém que a gente está com receio, se é uma notícia ruim, o nosso corpo vai entender como tudo a mesma coisa. E aí a nossa resposta vai ser a mesma resposta reativa. Então a gente condiciona o nosso cérebro a ser reativo. Aí nós temos que aprender a parar para condicionar ele a funcionar de outra forma. Então, é treinável, né? Como você falou. Muita gente, e eu era uma dessas, que falava assim: é impossível, eu nasci assim, é o meu jeito e eu vou morrer assim. E a gente sabe que não é, mas demanda um treino, demanda um tempo e um início, né? Eu digo que hoje os remédios, eles funcionam como um resgate, né? A gente está se afogando, não sabe nadar, alguém vem e resgata a gente. O remédio resgata. Mas a gente precisa aprender a nadar. E a atenção plena vem nisso, né? Da gente aprender a saber ficar no presente, sem ficar no passado ou no futuro, para aprender a nadar e no futuro, ou não depender mais das medicações, ou pelo menos reduzir as doses. Então a gente consegue ter uma saída, né? Não apenas superficialmente. Então, realmente é algo muito importante, ainda mais hoje no mundo, que o que a gente tem de diagnósticos, acho que é uma das áreas médicas que mais tem crescido hoje é da psiquiatria, por causa disso. Sim, Não sei aí no seu estado, né? sim. Mas hoje a gente não encontra mais uma pessoa que não tenha momentos assim, já tenha procurado um médico por causa de ansiedade, de depressão, ou até mesmo sintomas que ela não sabe que estão relacionados a alterações intestinais, pacientes com desbiose, com desequilíbrio no intestino, muitas vezes desencadeado por essas situações. Então é algo que tem crescido muito, né? E aí entram os diagnósticos, né? Que a gente vê assim, se a gente for contar um pouco da nossa história, né? Eu fui saber do meu diagnóstico do TDAH agora. Eu nunca nem imaginava que tinha. Para mim, TDAH era só desatenção. Depois eu fui descobrir que tinha impulsividade, que tinham outras características juntas. Acho que você passou por algo semelhante também, né? Nessa fase inicial de diagnóstico na época da ansiedade para o TDAH. E isso é uma coisa que dificulta, né, também. Se puder contar um pouquinho como foi com você nessa parte disso. Sim. Eu, na verdade, eu sempre fui. Minha mãe fala cabeça nas nuvens, né? Aham. Viajando. Mas eu sempre fui muito boa aluna na escola. Então, eu tinha uma dificuldade de concentração, assim, de fazer uma coisa só. Eu começava uma coisa, já mudava. As pessoas falavam comigo, eu não me tocava. Então, eu sempre tive o sintoma de TDAH. Mas só agora, adulta, que eu fui tomar medicação. Só que a medicação que me deram na época, a Ritalina, me fez muito mal. No começo ela me fez muito bem. Então, era tudo que eu queria, porque uma mente como a minha, agitada, que ama uma Sim. dopamina, a Ritalina ajuda demais. Você mantém o foco, você fica mais inteligente, você fica mais mais assertiva, mais produtiva. Então, assim, no começo eu amei tomar Ritalina. Mas depois de um tempo, eu comecei a ver que os sintomas de ansiedade foram piorando, né? Lógico que teve um contexto, teve tudo. E aí Sim, eu peguei sim. o meu psiquiatra, o Dr. Newton, ele, ele olhou para o meu caso e ele achou o seguinte, que o TDAH, ele não era uma doença para mim, ele era um sintoma de uma Sim. outra doença, chamada Uhum. ansiedade. E foi aí que ele começou a me tratar com antidepressivos e com um antidepressivo que ajudava bastante na parte da ansiedade. Só que aí o que acontece? Tomando antidepressivo, você não muda a dinâmica da sua mente, É, você controla. exatamente. E aí eu usei a medicação e hoje é o que eu defendo, sabe? Nós precisamos usar a medicação para ensinar o nosso É, cérebro a funcionar de um jeito diferente. Porque os meus alunos, se eles chegam
com a ansiedade desregulada, Você eu não não consigo consegue. trabalhar. Não Eu não consegue. consigo. Não consegue. É um resgate. A gente tem que resgatar a pessoa daquele estado. Resgatando, a gente vai ensinando ela a nadar para ela conseguir caminhar sozinha, né? Porque Exato. realmente é difícil. Essa fase inicial é bem difícil. É. E assim, Marina, hoje, quando a gente vê os diagnósticos, estudando mais essa parte de saúde mental, eu vejo o quanto tem crescido. A gente usa o DSM, né? Que é o manual de diagnósticos hoje na parte de transtornos mentais. E como cada vez tem surgido mais diagnósticos. E eu digo que, assim, os diagnósticos, eles são importantes porque eles fazem com que a gente entenda. Se entenda, compreenda as nossas limitações, as nossas tendências, né? Mas muitas vezes a gente usa eles como muletas, né? Para se apoiar. E eu sempre digo, eles podem ser muito bem aproveitados como janelas de oportunidades, como a gente fez, né? De buscar realmente melhorar e de ter um propósito maior por trás de um diagnóstico. Mas hoje, na visão da medicina funcional integrativa, a gente tem que ter a visão que as pessoas, quando vão procurar um médico, um psiquiatra, em especial, que geralmente vão com essas queixas, a gente ainda não pode rotular ela ou dar um diagnóstico sem a definição de um critério básico, que em qualquer transtorno do DSM tem: afastar causas orgânicas, que seriam deficiências nutricionais, pacientes com anemia, pacientes com deficiência de vitaminas do complexo B, pacientes que às vezes têm o intestino que está desregulado, eles vão ter sintomas ou de ansiedade, irritabilidade, de humor mais para baixo, depressivo, e muitas vezes vão receber esse diagnóstico. Pacientes com hipotireoidismo, com alteração na tireoide. Eu digo assim, não tem como a gente ver saúde mental sem ver saúde hormonal, a saúde como um corpo, como um corpo por inteiro, né? Então, essa fase inicial, ela é essencial para qualquer pessoa, até mesmo quando você pega uma pessoa que você está fazendo, está ensinando ela a ter isso, se essa pessoa tiver uma predisposição bioquímica, ela não vai conseguir controlar. A Sim, pessoa luta contra. Eu não sei se é o John Piper, você conhece? Ele conheço. teve muitos anos o diagnóstico de depressão e ele descobriu que tinha hipotireoidismo. E aí, quando começou a tratar o hipotireoidismo, melhorou o episódio de depressão dele. Então, assim, realmente hoje é o cuidado de se realmente confirmar o diagnóstico, como no seu caso, né? Que existia ansiedade, foi um possível diagnóstico de TDAH ali naquele momento, mas, na verdade, era a ansiedade que comandava, né? Então, é a beleza, né, de se entender tudo isso. O meu tratamento, Carla, ele foi holístico, vamos dizer assim, né? Eu tive que mudar os meus hábitos alimentares até Sim. hoje. Tô tendo que cortar o café completamente. Então, Eu assim, cortei também, às vezes eu tomo. é difícil, né? É É difícil muito, porque é muito muito. bom tomar café. E aí eu também fiz os exames de intestino, precisei cuidar de tudo, assim. Tirei o glúten, tirei o açúcar branco. Tanto que a semana retrasada, eu até comentei com os meus alunos, eu fiz uma avaliação física que foi a melhor que eu já tive em Nossa, toda a minha vida. Porque não tem como você querer viver a vida em abundância. Eu acho que esse é o ponto, sim, sabe? É vida em abundância. Viver aquilo que Jesus prometeu para nós, né? Vida plena. E para que a gente possa desfrutar disso, precisa olhar, como você mesmo falou, para o nosso intestino. Precisa olhar, né, para os nossos hábitos sim. nutricionais, enfim, para a hora que você vai dormir, para o uso de tela antes de dormir. São muitos detalhes É. que nós fomos incorporando enquanto humanidade que foi nos adoecendo. Verdade. Foram hábitos, né, ao longo do tempo que a gente foi construindo. Eu me lembro muito de uma analogia que um professor meu, ele falava. Ele dizia assim: Lorena, o nosso corpo é como uma casa. Então, a gente tem as paredes, tem o piso, tem o teto. Cada parte da casa é um pilar. Sono, alimentação, atividade física, manejo de estresse. Não tem como separar. Às vezes a gente quer tirar o gerenciamento de estresse. Eu controlava esses três antes do diagnóstico, mas o gerenciamento de estresse não. E foi esse pilar aqui que me fez cair. E cair assim, me parar de vez. Então ele fala assim: a nossa casa, às vezes, ela vai ter uma goteira.
e aí começa a pingar água. O que que a gente faz? A gente bota o balde. O balde é a medicação que vai tapar, vai conter aquela água e vai controlar aquele sintoma. Mas se a gente não achar o buraco certinho de onde está, aquilo não vai melhorar. Exato. Então, assim, né, quando a gente fala de vida sem pressa e com mais saúde, não é como você falou, não é só a atenção plena, só a meditação, é muito além, mas essas são estratégias que, assim, quando a gente consegue incorporar na nossa vida, faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vejo assim, sabe, Carla, que na minha mentoria, o meu maior objetivo com as minhas alunas nem é tanto ensinar atenção plena, porque isso é uma Sim, bicicleta que ela aprendeu a andar e agora ela vai desenvolver ao longo da vida dela. Mas o meu maior papel ali é passar para eles a autonomia do autocuidado. sim. Eles poderem escolher, né? A gente fala que tem uma pergunta que permeia todo o trabalho, que é como eu me cuido melhor agora? O que eu preciso fazer para me cuidar melhor, momento a momento? E a Então, gente precisa parar para fazer isso, porque a gente não se pergunta. exatamente. Porque, na Verdade. verdade, essa resposta, né? Porque o centro de todo o meu trabalho, ele é o corpo. Eu Legal. trabalho com um protocolo que chama Body and Mind Training, que Nossa, é muito bom. como eu uso o meu corpo para ganhar minha mente. Então, a gente diz que o corpo fala o que a gente precisa. Ele sabe se a gente está com sede, se a gente está com fome. Inclusive, ele fala com detalhes. Se eu estou com muita sede, se eu estou com muita fome, se eu preciso parar tudo para fazer xixi, se eu posso esperar, entendeu? A Então, questão é que a ele gente não dá para muita para escutar os ciência. sinais, né, Marina? A gente não para escutar os sinais que o corpo dá. Exatamente. E aí, o que que acontece? Esse como eu me cuido melhor agora é uma resposta que a gente quer que venha do corpo, não da mente. Legal. Porque a mente geralmente vem com algumas respostas prontas, sabe? Dicas da amiga, porque deu certo para um, não significa que vai dar certo para você. Você precisa testar e Exatamente. comprovar com o teu corpo, observando como que teu corpo reagiu. Né? Ontem mesmo, meu filho, ontem não, hoje, ele fez a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? E Ai, aí que ele falou, ele quis faltar da escola para descansar. Ele falou: ai, mãe, a gente já tem a linguagem da minha mentoria lá bem instituída lá em casa, né? E a gente usa uma linguagem das cores. E ele falou: mãe, eu preciso me dar um verde agora de manhã, que é o sistema de Aham. suavização, né? E aí eu peguei: legal, filho, mas assim, você vai ficar só no verde? Será que isso é legal? Como que você funciona quando você fica só no verde? Será que não é bom você se colocar um azul, né? Que o azul seria algo que fosse estimular esse corpo. Ele: nossa, Legal. mãe, é verdade. Eu acho que eu vou correr. Então, corre, daí você vê. Você precisa saber qual que vai te ajudar antes de uma prova. Se é relaxar total ou se é correr, fazer um esporte. Só que Muito assim, legal. não dá para criar receita. Não dá para dizer, porque deu certo para mim, vai dar certo para você. Sim. Isso é uma coisa importante porque, assim, como a gente diz, na medicina, né, funcional integrativa, a gente sempre preza o corpo de cada pessoa é único, né? Então, eu tenho que analisar aquele indivíduo com as condições dele e como ele está naquele momento, porque às vezes, por um tempo, aquela atividade funcionou, mas agora não vai funcionar mais. E nós somos cíclicos, né? Então, principalmente as mulheres que têm variações hormonais. Então, às vezes você vai pegar uma paciente ou uma aluna sua que está na menopausa, no climatério, você não vai ter as mesmas abordagens que uma jovem de 20, 25 anos. Ela não vai ter o físico, não vai ter os hormônios da mesma forma, não vão ser as mesmas estratégias. Ela está numa fase de vida diferente, às vezes com filho, com trabalho. Por exemplo, a minha fase, mudança de carreira, filho pequeno, então muda muita coisa. Então, realmente, esse contexto faz a diferença, né? Para Sim. aprender a viver a vida sem pressa. E uma coisa que eu queria comentar, que eu acho bem interessante, Marina, para as pessoas que forem ver, né, essa nossa live, é que o nosso cérebro, tudo isso que a gente faz de medidas, né, complementares, que eu digo que não são medidas alternativas, porque a alternativa é quando a gente escolhe, ou eu tomo remédio, ou eu faço isso. Mas não é, aqui a gente está falando de unir, né? Unir é uma medicina convencional que não é só da medicina, porque essas práticas já são praticadas muito antes, não como tratamentos assim médicos em si, mas como estilo de vida da pessoa, né? E a gente já tinha evidências depois científicas desses benefícios. Então, o nosso cérebro, ele consegue
quando a gente faz essas práticas, existe uma neuroplasticidade, existem novas conexões cerebrais que são feitas, existe uma formação de novas memórias e o nosso cérebro ele é treinado. Inclusive, nessas práticas, a gente tem ativação do nervo vago, que é um nervo que vai lá conectar o nosso cérebro até lá o nível do intestino. Então, fica tudo conectado de uma forma que esse nervo ele faz o quê? Controla a nossa respiração, controla a nossa digestão, controla boa parte das nossas emoções. Então, imagina, a gente tem práticas de meditação, de atenção plena, de parar, de respirar. Só de respirar, de ter consciência da respiração, a gente já ativa esse nervo. Então, ativando esse nervo, a gente consegue ter esses benefícios todos. Então, não é nada só holístico, é ciência também por trás disso, né? E isso é uma coisa que hoje já existem os protocolos para tratamento de depressão e de ansiedade, inclusive as terapias cognitivas, comportamentais, que são aplicadas essas técnicas para melhorar. Então, é ciência, não é... E a atenção plena ela é um braço da terapia Sim. cognitivo-comportamental. Eu falo que é braço para mim de todas as formas de análise. Eu fiz psicanálise, enquanto cliente, né? Eu me tratei com a psicanálise o tempo todo, mas assim, a minha maior tristeza foi não ter conhecido a atenção plena junto com o meu processo terapêutico. Porque eu acho que eu iria ter reduzido muitos e muitos anos. Eu fiquei 15 anos indo para terapia, fazendo enquanto paciente de psicanálise, né? Quando eu adoeci, que eu mudei, que daí eu fui para terapia cognitivo-comportamental. Mas é muito triste essa ferramenta ainda não está tão divulgada. E vai além, sabe, Carla? A ciência já está provando que a atenção plena, o mindfulness, né, que é o nome oficial em inglês, ele alonga os telômeros. Sim, nossas células de longevidade. Querem longevidade, estudem sobre telômeros, verdade. É exatamente isso. Então, assim, é muito impressionante saber que o ato de meditar vai te levar a viver mais. Verdade. E assim, Marina, e o principal, porque a gente fala de viver, mas hoje as pessoas, nesse período que eu fiquei muito mal, assim, eu sobrevivia, eu não vivia. Então, hoje, o que eu mais oriento, assim, para os meus pacientes, e que eu acho que tu pode também falar para as suas alunas, é o quê? Que a gente aprenda a viver realmente, porque a gente entra no estado de sobrevivência, que é o quê? Começa a viver no automático. Quando você está num período realmente dessas dificuldades maiores, principalmente quando envolve a mente. A gente vê pessoas que estão fisicamente muito bem, mas com a mente presa e o corpo não funciona. Então, se a gente realmente quer viver com longevidade, mas aí entra com saúde, porque a gente pode viver muito bem, mas viver acamado, viver no hospital, né, viver de home care, como a gente vê hoje, viver com uma demência. Hoje, os casos que a gente vê relacionados a ambientes de estresse, com câncer, com demências, como Alzheimer, como o Parkinson. Porque quando a gente fala de estresse, a gente fala de... O estresse, ele ativa genes no nosso corpo. Assim, se a gente for a fundo, é muito mais além do que algo momentâneo ali. Uma mãe, isso foi bem interessante, quando eu estava estudando essa semana, uma mãe que é estressada, que tem altos níveis de cortisol, que isso a gente vê hormonalmente, né? Não é apenas estressada de boca, de perfil, de personalidade, não. Então, são hormônios envolvidos. O filho aumenta o risco de diabetes, de pressão alta, de ter câncer. E o que acontece? Se já existia uma genética favorável, a gente criou um ambiente que é a epigenética que vai predispor a ativação desses genes. Então, assim, eu consegui inibir, porque a gente sabe que no autismo existe um componente genético, no TDAH também, a gente tem história na nossa família, mas eu inibi por muitos anos. Mas quando eu não gerenciei o meu estresse, gerei uma sobrecarga muito grande para o meu corpo, os resultados vieram, esses genes foram expressados. Então, é algo que, assim, hoje, se a gente puder dar essa orientação, né, vivam realmente presente tendo essa consciência. Isso é muito importante. Tem uma pessoa aqui dizendo sobre, acho que é caso de câncer, né, que ela está dizendo. Sim, foi da minha tia, que ela teve o câncer de mama com, acho que foi 50 ou foi 51 anos. E foi o câncer dela não era pelo estilo de vida. Sim. Então, assim, é o que a gente fala, o preço, a gente paga um preço, depois tudo que sobe muito, uma hora vai cair, né? Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio na vida, porque a gente também não vai viver só para baixo o tempo todo, controlando tudo.
mas é um equilíbrio que a gente realmente tem que buscar com sabedoria. Sim. E o mais interessante disso, Carla, é que não é difícil começar, é muito simples, na Sim, verdade. Eu comecei simplesmente tendo consciência do toque do meu pé no chão. Foi o meu pontapé inicial, literalmente pontapé inicial da minha jornada de uma forma mais estruturada, como eu vivo hoje. Existe uma metodologia, existem muito legal, Marina. ferramentas, então tem o passo 1, passo 2, né? A minha proposta é pegar na mão de quem quer começar e quem quer sair do ponto A para ir para o ponto B. Eu quero levar essa pessoa, quero conduzir. Tanto que, geralmente, a atenção plena é em 8 semanas que o pessoal dá, Olha né? só. Uhum. 8 semanas a ciência mostra que é o suficiente. Eu tenho o meu curso gravado, que as pessoas podem fazer, mas eu quero caminhar com as pessoas. Então, os meus mentorandos, a gente vai caminhar por Muito 4 legal. meses Nossa, juntos. até porque assim, a gente normalmente, o ser humano, né? Aí eu me incluo todo mundo, nós somos impulsivos. A gente quer mudar, quer melhorar, a gente tem aquele ânimo inicial, mas aí vem as dificuldades, né? As dificuldades chegam e a gente tem a tendência de estagnar. E tendo alguém caminhando com a gente, é muito melhor. Sim, Sem falar que as conexões sociais são um dos fatores hoje também de longevidade que a gente vê, né? As pessoas que têm uma longevidade maior são as que realmente caminham com pessoas que têm propósitos semelhantes e vão conseguindo caminhar juntas com o mesmo objetivo. sim. E também porque compartilhar a experiência é muito bom, né? Porque uma mesma Sim, prática que eu ofereço, para um tem um resultado, para outro acessa uma memória. E a gente vai sim. aprendendo muito um com o outro. Tem uma prática que eu gosto muito de dar, que é uma prática da escuta, para aumentar o poder da escuta. E é impressionante como isso também é um grande mal da Sim, sociedade hoje, a é, dificuldade de ouvir. Né? A maioria, ai Marina, eu quero interromper o tempo todo. E aí nessa prática eu ensino os 4 estágios da atenção. Porque a olha que atenção ela legal. passa por 4 estágios, né? Que é a hora que você foca, né? Tô escutando a doutora Carla falar. Então, assim, é o estágio 1. Aí, de repente, você solta alguma coisa no meio da tua fala, e aí, nossa, eu não posso esquecer de falar tal coisa para ela. E de repente eu me descolo de você. Que aí a gente Sim, entra na rede de modo padrão, que é sim. ela te leva para o devaneio. Aí a rede de saliência é o terceiro estágio, ela entra em ação, né? Eu falo que é a rede que é usada pelo Espírito Santo. Opa, opa, Marina, você não Volta, está mais escutando volta. o que a doutora Carla está falando, você já está num outro lugar. E aí você usa a rede executiva de novo para poder retomar e, e retomar todo o processo. E A é Cris, interessante, oi Marina. Cris, tudo bom, Acho que é querida? Tem sua, uma aluna né? aí que entrou. Olha, e é interessante, Marina, isso que você falou, porque assim, a gente fala muito do ambiente, né? E aqui a gente tem que trazer isso também, porque o ambiente que a gente vive é o que vai nos motivando e vai nos gerando a continuar caminhando. Isso é até bíblico, né? Diga com quem tu estás andando, né? A gente acaba adquirindo as características. Então, estar num programa desse é muito bom, porque são pessoas com dores, muitas vezes dores diferentes, porque normalmente a gente busca ajuda quando já está nessa fase. Felizes são os que conseguem buscar antes de realmente estarem numa fase mais difícil, né? De poderem buscar como prevenção. Isso seria um sonho se a gente pudesse hoje colocar nas clínicas, né, para os pacientes que ainda estão bem, falando, olha, vamos fazer isso para a gente otimizar a nossa saúde, né? E não realmente chegar numa fase mais difícil, que às vezes se torna um pouco limitante, um pouco esse início. Então, é muito bom realmente poder saber, não sabia agora dos detalhes, né, dessa mentoria. Então, muito interessante para poder caminhar juntos. Sim. É porque a atenção plena não é só uma prática. Ela não é uma prática. Não é escutar um áudio. E hoje está muito comum, assim, Sim, pessoas virem me procurar. Ai, Marina, você não sabe, minha psicóloga mandou para eu relaxar, escutar áudio de mindfulness, fazer mindfulness para relaxar. E não interessante. necessariamente. A Cris que está É, aqui, aliás, Cris, obrigada pelo seu carinho, viu? Que bom que está fazendo diferença na sua vida. E a gente sabe que nem sempre vai relaxar. Às vezes a prática pode relaxar um, mas outro pode deixar extremamente ansioso. Você pode acessar coisas que
que você não... Você não está É preparado difícil. ainda. É. Então, a atenção plena é muito mais te capacitar para escolher. Você quer viver, você quer estar agora no modo Marta, que às vezes é necessário, Sim, né? Você está lá trabalhando, sim. ou no modo Maria, está lá contemplando, desfrutando da presença. Como que você se cuida melhor agora? É trabalhando, é cuidando da sua casa, é organizando o teu armário, é lavando uma louça, ou é sentando no sofá com o teu filho, com o teu marido, para assistir um filme com ele, sem celular, sem olhar mensagem, mas estar ali plenamente na presença com eles. Então, são essas escolhas que a gente tem que ter a capacidade. Porque se a pessoa não tem habilidade de atenção plena, ela não consegue escolher. Ela fica Sim. presa a um único jeito. E é interessante porque na minha visão, assim, né, que não tenho a experiência, né, que você tem mais sobre ali, realmente não é só você ficar parado. Porque o que as pessoas falam, mas eu não vou conseguir, eu não consigo ficar parado. E às vezes você consegue ter isso como fazendo parte da sua vida nas atividades cotidianas, dirigindo o carro, Sim. né? Quantas vezes eu não estava com a minha filha ou perto do meu marido e com a cabeça em outro lugar, né? Então, são momentos que às vezes vão passar e a gente perde a oportunidade de estar ali presente, né? De realmente ensinando, porque as pessoas ao nosso redor acabam, eu vejo muito pela minha filha, quem tem seus filhos são maiores, né? Mas assim, você é o exemplo desde cedo para eles. Então eu vejo que a minha filha ela já entra no modo automático, também rápido. Como eu vou fazer isso muito rápido para poder eu acabar logo. Então ela não aprendeu isso sozinha, né? Aprendeu com alguém. Então, quando a gente se policia e aprende, né? Internaliza isso, é mais fácil a gente passar também de uma forma mais congruente. Não adianta só eu falar para ela se eu não vou ser o exemplo, né? Também. Exatamente. Ou se é só desse jeito, né? Eu acho que o É, grande ponto é isso. É só rápido. Eu, por exemplo, gosto das coisas rápido. Eu prefiro rápido. Muitas coisas na minha vida. Mas eu não posso estar presa a somente desse sim, jeito. Porque tem coisas que sim, devagar vai ser melhor. verdade. Muito legal, Marina. E Marina, como funciona a tua mentoria hoje? Assim, a pessoa entra no teu perfil, consegue acessar, já tem o link, você caminha, né, com as pessoas por 4 meses. Como funciona nesses detalhes? A mentoria em grupo são 4 meses, né? A É mentoria muito legal. individual, eu tento espaçar um pouco mais para dar mais tempo. Geralmente as primeiras sessões eu faço semanal, mas depois de um tempo que eu vejo que ela já está aplicando, ou que ela está, às vezes, até com um pouco de dificuldade com alguns detalhes, eu falo, assim, não, vamos deixar mais 2, 3 semanas, eu quero que você Sim, investigue mais, você legal. pesquise mais, para que ela possa interiorizar cada ferramenta mesmo. Eu quero que ela tenha domínio, que essas ferramentas façam parte da vida da pessoa, antes de dar o próximo passo. Então, para cada pessoa no individual, eu trato de um jeito diferente e eu abordo questões diferentes, porque assim, a mentoria eu ofereço 5 habilidades. A primeira é a pausa, depois a Sim, intenção, né? A intenção eu falo que ó, esse foquinho de luz aqui, né? A intenção é isso aqui. É onde eu levo o meu foco. A minha intenção é estar aqui ou a minha intenção é estar aqui? A minha intenção é estar direcionar, né? lá, É. exatamente. Então, a Uhum. intenção é você poder ter essa escolha. O que que você quer? O que que é prioridade para você? Aí, depois desse módulo, a gente entra no foco atencional. Para quem tem Sim, transtorno de déficit de atenção, é maravilhoso você poder treinar essa musculatura de escolher antes e sustentar a atenção. Então, se eu escolho estar aqui, como que eu posso sustentar estar aqui? Tá olhando para você, sim, prestando atenção em você. muito legal. Depois a E gente Marina, e o trabalha com curso? os hábitos mentais e, por fim, a autocompaixão. Sim, muito interessante. As suas aulas gravadas? Porque O eu curso até online vejo como você uma pode boa, começar a uma qualquer ótima momento. prática até para a gente indicar para os pacientes também, né? Sim, Porque às vezes, eu, como médica, a gente tem muito a tendência de falar, você tem que melhorar a sua alimentação, fazer atividade física e gerenciar seu estresse.
Isso é muito vago, né? Eu vejo assim, às vezes eu já me vi falando isso, nossa, se alguém me falasse isso, eu ia dizer, eu não vou fazer nada, eu não sei nem como fazer isso. Sim. E às vezes você ter um instrumento, né, algo palpável que mostre como fazer isso, né? Ter esses momentos de respiração aliados a isso, seria uma estratégia muito boa, né, para ser aplicada junto com os pacientes. Seria algo muito interessante. Não, a mentoria coletiva, ela está sendo gravada e está alimentando o curso gravado. Então, o curso Legal. gravado, a pessoa pode começar o momento que ela quiser, mas eu estou fazendo nesse momento exclusivo para cristãos. Nossa, muito bom. Então, eu acho importante, né? Eu já deixo isso bem claro, porque eu vou citar a Bíblia, tem momentos que a gente, né? Tenho Sim. práticas de meditação cristã, que eu acabo trazendo também para as alunas. Porque assim, eu vejo a diferença gigante quando você pratica com o Espírito Santo. É algo Sim. que faz É toda a importante diferença. e é interessante também porque acaba que a gente amplia essa visão para dentro da igreja também, né? Às Sim, vezes existe um preconceito no sentido de, você não tem fé, por isso que você vivencia essas situações de ansiedade, depressão, e muitas vezes com essas medidas a gente consegue auxiliar nos tratamentos de uma forma espiritual, né? Não separando, né, a parte espiritual da matéria. Então, realmente é muito bom, muito interessante. sim. E assim, até a minha própria história, né, Carla? Eu não Sim, tenho, eu resolvi abrir a minha situação, contar para todo mundo que eu tomei medicação, e eu sou líder de célula, meu marido já foi presbítero, é, assim, a gente tem cargos de liderança, já tivemos muitos cargos de liderança na igreja, e eu poder expor tudo isso é com uma finalidade. sim, com Porque certeza. outras pessoas passam por essa dor e se sentem péssimas porque tem que tomar remédio, porque precisaram ir para um psiquiatra. Só que a É o gente que eu digo. sabe, E a gente vivencia a oportunidade de ressignificar. Eu digo que toda dor, né, tem um propósito maior. Deus ele não traz isso como um fim em si mesmo. Só que às vezes, quando a gente só fecha os olhos para nós, acaba realmente sem um sentido. E aí a gente não encontra esperança. Mas quando a gente vê que a nossa dor pode ajudar outras pessoas, eu digo que eu, na minha profissão, eu por muito tempo, eu digo que eu tinha pouca empatia pelos pacientes. Porque como eu nunca tinha vivenciado nada, era muito fácil eu falar, a pessoa está fazendo isso porque ela não se esforça, ela não tem força de vontade, ela está vivendo essa situação porque ela quer, porque ela podia fazer diferente. Quando eu me vi no outro lado, foi totalmente diferente. Hoje, quando eu vejo um paciente com uma dor, que eu sei o que é essa dor, você sente na pele isso, você consegue ser muito mais, eu consigo ser uma médica muito melhor, às vezes sem passar um remédio, mas só de ouvir, porque agora eu escuto, eu vejo a história, eu posso dar uma opinião de acordo com a dor que a pessoa teve, com o meu conhecimento prático. Então, eu digo que foi um espinho, é um espinho na carne, porque as pessoas acham que você tem um problema e você vai ficar curado com a medicação, que todo mundo tem uma vida perfeita, mas não é, são altos e baixos todos os dias. E é um espinho na carne que a gente tem ali e que a gente aprende a lidar com ele por trás de um propósito maior. Então, né, se qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui que tenha esse espinho na carne, que tenha essa dificuldade, pode ser que ela não suma, mas a gente vai conseguir ressignificar isso e realmente encontrar um propósito por trás e viver. Porque não adianta a gente só viver, levar uma vida de sobrevivência, né? A gente não aguenta. exatamente. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? É, Então, poder viver essa liberdade de assumir o que está acontecendo e não precisar se esconder é muito mais leve. O meu lema é esse, sabe, doutora? É uma vida mais leve, mais acolhedora, mais prazerosa e mais presente. sim. Acho que essa pode ser o maior ensinamento, né, daqui, porque técnicas vão ter muitas, né? Ter alguém guiando é muito melhor poder caminhar dessa forma. Eu com certeza vou ser uma das suas alunas Ai, que em delícia! breve. Não sabia da mentoria, já sei agora também os detalhes. Então, realmente é algo muito bom poder caminhar e saber que isso está sendo alcançado a nível
digital ampliado, né, para que todo mundo possa ter acesso, porque antigamente era muito difícil. Eu me lembro que as primeiras práticas que eu tinha visto, né, estudando um pouco, eram por fitas, né, a pessoa colocava em gravador. Hoje já é tudo tão difundido, mas ao mesmo tempo, por ser muito exposto, existem pessoas que fazem de uma forma errada, né, ou fazem de qualquer jeito. Então, como você falou, uma pessoa que não está preparada ainda para fazer, ter um momento de atenção plena, uma meditação, às vezes pode piorar. E você está caminhando sozinha, às vezes pode levar com que a pessoa desista ou ache que não funcionou, né? Então, realmente é importante ter essa caminhada. Gera frustração, né? Quando você tem uma expectativa errada, você vai invalidar o método, porque você não aprendeu de fato o método. Então, são muitas práticas. Eu tenho prática para várias situações. Para cada módulo, nós temos práticas específicas. Para autocompaixão, existem práticas que visam esse resultado. Para foco atencional, já são outras práticas. Para pausa, outras práticas. Então, você vai aprender todos os tipos de prática. É como se eu te entregasse uma maleta cheia Nossa, que de legal. recursos, de ferramenta, e aí você vai escolher. Como que eu me cuido melhor agora? É fazendo um treino atencional ou fazendo uma prática de autocompaixão? Ou desacelerando? O Que que nem que você vai... fez com seu filho, Exatamente. né? Para ele entender a situação e ver qual seria o melhor para aquele momento. Muito legal, Exatamente. Marina. Então, assim, existem outros pontos que a gente não leva em conta. Tem muita gente que tem dificuldade de perceber o próprio corpo. Porque a Sim, maioria dos alunos que chegam, eles chegam com a mente em um lugar e o corpo em outro lugar. Ele está desconectado do corpo. é. E nós queremos unir. Só que tem pessoas que ou passaram por abuso, ou passaram por algum trauma, por um acidente muito grave, ou não gosta do corpo, tem um desconforto, seja por obesidade ou por Sim, não aceitação. Então, até isso a gente trata no muito curso, legal. para que a pessoa possa saber Inclusive, por quê, o que está acontecendo, que está sendo difícil para Inclusive, ela. Marina, vocês podem usar como um parâmetro médico daí de saúde para vocês avaliarem a resposta do paciente a variabilidade da frequência cardíaca, que eles chamam o HRV. Alguns relógios hoje já têm, e ele indica o quê? Essa desconexão que tu fala de mente e corpo é a desconexão do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo tem o simpático e o parasimpático. Eles têm que estar regulados, né? O simpático de luta ou fuga e o parasimpático de relaxamento. A gente vive no modo de luta ou fuga quase o tempo todo. Então, o simpático sempre fica aqui em cima. E a gente tem que começar a ativar o parasimpático. Quando a gente regula isso de uma forma equilibrada, a gente tem uma melhora dessa variabilidade de frequência cardíaca. É um dos parâmetros hoje, inclusive, que existem de algumas terapias, que eles falam de terapias neurais, de tratamentos que fazem esses estímulos. Mas isso é um ótimo marcador, que pode ser utilizado também para os pacientes, porque essa desconexão é muito importante, é muito real. As pessoas acham que o cérebro, ele é independente. Uhum. Ele está comandando tudo aqui, mas ele não está. Ele só está refletindo o que o resto do corpo está sofrendo. Sim. Então, o intestino que está ruim, que não está bem, ele está mandando várias mensagens para o cérebro para ele manifestar aquilo de diversas formas. Ou uma ansiedade, uma irritabilidade, uma impaciência, um quadro de humor mais depressivo. Basta, como você falou, a gente saber reconhecer esses sinais. Isso aí, a questão da cafeína é algo bem importante, como você disse. A gente percebe O logo. corpo avise. Quanto mais você vai ganhando essa familiaridade, mais você se torna autor da própria mudança. É, Você consegue ter muito mais controle emocional. Uma das coisas que me inquietava muito é como que eu iria colocar em prática alguns versículos bíblicos. Por exemplo, irai-vos e não pequeis. é. Como? Se eu tenho um descontrole, né? E até quando Caim, lá na Bíblia, mata Abel, Sim. que Deus pergunta, fala para ele, Caim, o seu desejo será contra ti e a ti cumpre Cumpre, dominá-lo. dominá-lo. Como que você vai fazer isso sem as ferramentas de autorregulação? É Então, eu verdade. falo que quem criou a atenção plena foi Deus, é bíblico. Então, você consegue criar uma musculatura onde você, sim, vai ficar irado, mas você vai conseguir nos primeiros sinais
se dominar, Se controlar. para não deixar que essa Interessante. ira tome proporções que vai te levar a pecar. Na verdade, é um escudo contra você mesmo, né? Que você usa ali para te proteger, porque você vai fazer mal, né, para o seu corpo como inteiro. Muito legal, Marina. É uma ótima analogia para a gente se lembrar, né, da importância e de como realmente pode ser aplicado, porque esses desejos eles surgem a todo tempo, né, no nosso corpo. Sim. E muita coisa, né, Carla, que a gente escuta na Bíblia, eu quero viver de verdade. Quando Jesus fala, meu jugo é suave e meu fardo é leve. É difícil viver isso. Como? Quando você tá Como como? que é isso? Eu sou cristã, eu recebi Jesus, eu tenho plena convicção. E há 7 anos, meu jugo não era suave, meu fardo não era leve. E quando eu É. escutava algumas coisas, assim, às vezes até na igreja, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu falava, Em tudo dai graças. é. Como dar graças por tudo? É. Então, tudo eu fui percebendo que são habilidades que você pode treinar para Legal. viver exatamente a vida que Deus planejou para nós. É. E muitas vezes não é a vida que às vezes a gente está planejando. Às vezes a gente vive, né, fora do ritmo que era para a gente viver, né? Então, que esses possam ser ensinamentos, né, para a gente trazer realmente para o nosso dia a dia. E muito feliz, Marina, por essa oportunidade. Ter Adorei. te conhecido pessoalmente, também gostei muito. Com certeza você é uma aluna sua, Ai, porque eu que acho que delícia. essas habilidades eu tenho que construir. E hoje eu tenho um pouco mais de autoconhecimento do que eu preciso melhorar. Eu digo que quando a gente tem o diagnóstico, a gente já sabe todas as nossas tendências ali. Ira, impaciência, irritabilidade. E todas essas hoje eu sei que elas podem ser moldadas para a glória de Deus, né? E assim, para ajudar as pessoas ao meu redor. Se eu for uma pessoa melhor, uma cristã melhor, eu vou ser uma médica melhor, vou ser uma esposa melhor, uma filha melhor. Então, todo mundo se beneficia, né? Sim. Todas as pessoas ao redor. E na atenção plena a gente vai aprender a mapear. A gente fala que precisa ativar o modo pesquisa. Quando Legal. você fica mais irada, em qual contexto, em que circunstância, como que você tá sem comer, enfim, são várias variáveis que você vai mapeando para conseguir ter mais domínio sobre você. Ai, muito bom, Marina. Curiosa já. Ah, Meu marido sabe que eu fico super curiosa quando tem esses cursos, porque realmente eles abrem a nossa mente. E a gente vai construindo, o doutor Pedro, ele usa uma analogia na minha pós, assim, a gente tem uma caixa e a gente vai ampliando a nossa caixa. A gente não tira nada, a gente só vai juntando mais e mais conhecimentos e em algum momento, em alguma circunstância, já está ali o que a gente precisa. É só saber puxar, como você falou, né? A gente já teve, já conseguiu aprender. sim. Muito bom, Marina. Marina, depois eu vou deixar salva aqui a live. O curso é no link mesmo que a Tem gente o link da consegue. Hotmart, eu Ah, passo para você então depois. ótimo. Pronto, aí depois eu coloco direitinho aqui. Foi um prazer, Marina. Foi um Muito prazer obrigada. Espero falar que com você todos possam ter também, doutora. gostado. E quem sabe um dia possamos nos encontrar, né, também, Ah, eu vou tanto amar. pessoalmente, alguma coisa, em alguma Eu situação. vou amar, com certeza. Mas um beijo, Obrigada, Marina. viu, Foi um pela prazer. oportunidade. Beijo. Te Tchau. abençoe. Tchau.